Bom dia. Nosso grupo é o grupo 3. Iremos falar sobre burocracia. Os integrantes do grupo são Andrei, João Queiroz, Joilson, Maciel e Misael. O nosso amigo Misael, na cidade dele, ele está tendo problemas de internet. Por isso, a gente vai colocar um áudio que ele gravou e postou para realizar a introdução, a parte dele. Então, vamos escutar aí. Burocracia. A burocracia, ela é antiga. Era muito utilizada por diversas civilizações da antiguidade, tais como os romanos, os chineses e os egípcios. Mas, teoricamente, ela surgiu com Maxwell. Mas o que é burocracia? Burocracia é uma forma de organização humana que se baseia na racionalidade. Na sequência, iremos mostrar como se deu o surgimento da burocracia, bem como o seu conceito, suas características e as bases de fundamentos para a sua criação. Agora eu vou falar sobre burocracia no Brasil. Meu nome é Andrei. O Brasil, ele é economicamente um dos países mais fechados do mundo. É um país que ainda recorre principalmente a mecanismos de proteção de comerciais antigos. O grau de interação da economia brasileira com o mundo ainda é baixo. Não estamos falando de voos particulares, e sim de importações e exportações. Por isso, em parte, é que a economia brasileira perde competitividade na medida que ela não está exposta à competição. Ela vai se acomodando e vai perdendo competitividade. E os índices todos mostram isso. No Brasil, para se abrir uma empresa, não precisa somente de dinheiro, vai precisar de tempo e muita paciência. Para ir atrás de consulta de viabilidade, de registro na junta comercial, alvará do corpo de bombeiro, inscrição municipal, inscrição estadual e, dependendo do ramo, irá precisar também de licença ambiental e vigilância sanitária. E depois de tudo isso, precisa de um cadastro na Previdência Social. Tudo isso é a burocracia que alguém precisa enfrentar para se abrir uma empresa no Brasil. O Brasil se encontra em posição de desvantagem em relação ao resto do mundo. Em um estudo que avalia a competitividade dos países, que é conduzido pelo Banco Mundial, chamado Doing Business, um dos pontos analisados é a facilidade de se fazer negócio. Neste quesito, o Brasil ocupa a posição de 120 entre as 189 economias pesquisadas. Em mais de 100 países pesquisados, para se abrir uma empresa, demora apenas 20 dias, enquanto no Brasil pode chegar até 3 meses e meio. Somos menos atrativos do que nossos vizinhos, Uruguai, Chile e Colômbia, países que souberam simplificar seu ambiente de negócio ao longo dos anos. Uma alternativa para mudar isso seria confiar mais no cidadão comum, ter menos regras para as empresas, menos entraves para o empreendedor e mais foco nos problemas que afetam a nossa competitividade internacional. Agora é o Joilson. Bom, boa tarde. Vou falar agora sobre algumas características da burocracia que é considerada por Marcus Weber. Tem a característica legal de normas e regulamentos, que é uma organização que ela é composta por uma série de normas e regulamentos, e os quais se estabelecem por escrito, ela se baseia em uma legislação própria no qual se define a pauta e qual será o funcionamento. E outra característica da burocracia é a hierarquia da autoridade. São algumas normas legais que se estabelecem por sua racionalidade e um corpo legal. Está composta por sistema de consistência de regras abstratas estabelecidas intencionalmente. Outra característica é a máxima divisão de trabalho.
se caracteriza por estar composta por cargos oficiais delimitados por algumas regras que determinam-se esfera de competência de cada um deles de acordo com alguns princípios. E tem também a determinação de regras. Conduta dos funcionários está regida por sistema coerente de regras técnicas e algumas normas de tipo geral e consiste na aplicação dessas regras a cada passo e situação concreta. E tem também a profissionalização e a racionalidade, que requer uma especialização em uma preparação, uma qualificação, e sua seleção será realizada de acordo com esse tipo de critério. E também tem outra característica, que é impersonalidade, que são os atos, alguns atos administrativos e decisões e regras se formularão se em registro por outro escrito ou funcionamento ideal que cumpre sua tarefa com um espírito de formalidade impessoal. Essas são algumas características da burocracia. Boa tarde, meu nome é João. Vou falar sobre a importância da burocracia. A burocracia, ela seria um modelo, um modo de organização fundado no aspecto da racionalidade, na preocupação em adequar os meios aos fins pretendidos, para a garantia de máxima eficiência no alcance desses fins. Então, ela está muito preocupada com o começo e com os meios. Falando sobre essa importância, tem um ponto que é bem falado, que é a departamentalização, que essa é um dos conceitos mais básicos da organização. Então, quer dizer que a burocracia ela tem muito a ver com a organização. Ela é um aspecto muito importante que se observa em inúmeras instituições e traz, consequentemente, a divisão hierárquica. Isso é uma das bases da burocracia, comumente utilizada nas formas organizacionais atuais. Ela consiste em agrupar departamentos, funções similares e relacionadas de forma lógica de uma determinada organização para se conseguir ganho de produtividade. A divisão de trabalho é feita em tarefas, gerando a especialização. Diferente do que é pensado sobre a burocracia, que todo mundo fala, devido à maioria das pessoas falarem que em algum lugar ou pessoa é burocrático, e sempre é atribuído à burocracia algo que vai ao contrário do que realmente ela significa, a gente cria uma imagem ruim dela. Mas, na verdade, ela é bastante importante para locais, sejam eles público, particular, terceirizado. Com a burocracia é possível ter todo um processo bem amarrado, considerando que o processo tem entrada, desenvolvimento e saída. Um exemplo seria em um banco, onde você vai criar uma conta e já de início você chega, já enfrenta uma fila. Que aí vem a questão da impessoalidade, que o Joyce falou. Que a impessoalidade, ela é uma das características da burocracia e nada mais é que todos ali são tratados na mesma condição. Claro que se tiver um idoso, ele vai ser tratado junto com os idosos, mas ele vai ser tratado na mesma condição. Esse é um dos passos da burocracia. E após isso, você enfrentar essa fila, utilizando o exemplo, né? Por isso ela é considerada fria, já que todo mundo é considerado igual. E após isso você vai lá falar com o gerente para abrir a conta e vem a necessidade de uma série de documentos para registro da conta, que é outra característica da burocracia, que são os registros escritos, que aí gera a famosa papelada. Mas necessário para algum controle daquele banco. E aí, no caso, o banco ele vai precisar daquele papel para fazer alguma análise, fazer algum levantamento. E mais uma das características da burocracia é a rapidez, pois, como falamos, ela tem a questão da divisão de trabalho. Quando um certo colaborador ele é alocado em determinado setor, que ele se identifica muito e tem aquela expertise, a expertise daquele local, ele consegue desenrolar com muita eficiência.
e rapidez as atribuições que são levadas a ele. Então a burocracia ela é bastante importante no meio, porque ela vai sempre ter pode-se dizer que é uma metodologia. Ela vai ter uma metodologia, ela vai falar, você vai fazer isso, isso e isso para chegar nesse fim aqui. Se você não fizer isso, você não vai conseguir chegar lá no fim. Ou se vai conseguir chegar no fim, não vai ser com tanta, não vai ser tão assertivo, não vai ser tão bom. E aí, essa é a importância da burocracia. Vou passar agora pro outro. Maciel. Maciel, está Isso, aí? agora é a vez do Marcel. Boa tarde, gente. Eu vou falar aqui um pouco da burocracia no Brasil dos anos 40 até os dias de hoje, né? Um espaço aí de 80 anos. E a burocracia nesse espaço, ela é bem repleta, bem rica de fases. Eu pontuei aqui só algumas, só para frisar, mas tem muito mais coisas. A burocracia no Brasil, costumeiramente como ela está hoje, ela se consolidou com os anos de crise do Estado do oligárquico. Esses anos de crise ocorreram nas décadas de 20 e 30. Quando Getúlio Vargas ele ascendeu ao poder, essa ascensão dele, ela desencadeia dois importantes setores de classe, que foi a burguesia industrial e a burocracia pública moderna, tal qual é hoje. Do tempo de Vargas até aqui, não mudou muita coisa. Em 1930, ocorreu uma insatisfação geral de algumas camadas sociais, e o que iniciou um processo de reestruturação social, ocasionando o avanço da burocracia moderna. Quando Vargas ascendeu ao poder, ele começou a institucionalizar a política e a estrutura do Estado. Em 1930, houve uma revolução, e essa revolução foi um marco da integração da classe média moderna nas classes dirigentes brasileiras. O desenvolvimento industrial, iniciado até então na referida década, ele ganha um grande e decisivo impulso com Getúlio Vargas, que por sua vez ele promoveu a industrialização e integração da burguesia industrial em um pacto nacional desenvolvimentista, que foi denominado Pacto Popular Nacional. Isso aí foi o cerne da burocracia, já para cá. Essa burocracia ela ganha um importante papel entre as classes dirigentes brasileiras, em associação com a nova burguesia industrial que estava nascendo, estava se originando nesse período. Essa burguesia era manufatureira e se aliou com setores da oligarquia voltados para o mercado interno. Entre 1930 e 1964, um período aí de mais de 30 anos, essas classes dirigirão o país em substituição à oligarquia agroexportadora, associada aos interesses externos. Porque até então, ao início da era Vargas, foi um período conhecido no Brasil como República Velha. Nessa República Velha, as classes que dominavam era essa oligarquia agroexportadora. Que até então a burocracia ela não estava definida, não estava bem dividida até então. Aí Vargas veio e Vargas deu um estopim. O Getúlio Vargas ele deu um estopim nessa era burocrática que existe até o dia de hoje. Pode passar. Mais uma fase da burocracia
Nesses últimos 80 anos, foi uma fase chamada Nacional Desenvolvimentismo Vitorioso, que foi de 45 a 60, um período de 15 anos. Nesse período, como bem sabemos, em 45 estava terminando a Segunda Guerra. O Brasil, então, nesse pequeno período da Segunda Guerra, ele se aliou aos Estados Unidos. E essa aliança, ela ocasionaram uma transformação que do norte, lá do país do Tio Sam, veio o liberalismo econômico. O Brasil sofreu uma invasão liberalista nessa época, que até então não se conhecia. O liberalismo aqui no Brasil ele não era presente. Daí então, o Brasil foi invadido. As grandes reservas internacionais que o país acumulara durante a guerra foram transformadas em consumo de bens de luxo importados pelos novos ricos e por uma classe média deslumbrada. Visto a Segunda Guerra, ela foi um estopim também de tecnologia. E essa tecnologia advinda da guerra, em vários setores de testes e indústria e calçados, ela foi se espalhando pelo mundo. E isso ocasionou uma transformação. Aí Vargas, ele sai do poder em 45 e quando volta em 1950, ele restabelece as bases do desenvolvimento nacional, criando empresas estatais para se encarregar do desenvolvimento da infraestrutura econômica do país. Algumas dessas existem até hoje, no caso, a bem conhecida Petrobras. A Eletrobras também é um fruto da época da criação do período Vargas. E nesses anos 50, essas empresas estatais e a decisão do Estado de investir na infraestrutura econômica representavam vitórias para uma ala, que era a ala nacionalista da burocracia pública. Essa ala que era ávida por essa novidade. Nessa burocracia pública e econômica que assim concretizava seus planos de desenvolvimento e ao mesmo tempo criava postos de trabalho, prestígio e poder para si própria. Mais uma fase da burocracia nesse período. Nessa próxima fase aqui, vamos falar da burocracia pública nesse período de 64 a 84. Nesses 20 anos, o Pacto Popular Nacional de Vargas, ocorrido lá atrás, ele reuniu a burguesia industrial, a burocracia política e trabalhadores que estavam em crise desde 1960. E essa união desses blocos, dessas classes, ele se rompeu definitivamente. O novo pacto que reunirá a burguesia e a burocracia política, na qual os militares voltam a ser preeminentes, é o Pacto Burocrático Autoritário, visto que a ditadura se iniciou em 64, já com a forte presença militar ditando os parâmetros da sociedade. Tudo, como bem sabemos, houve o AI-2 até o AI-1 até o AI-5. Um pouco mais tarde, no final dos anos 60, começaria no âmbito da sociedade um outro ciclo, um ciclo no qual a sociedade esquecia a ideia de nação, aceitando a dependência e suponhando o desenvolvimento econômico assegurado pelo milagre econômico. Entre 64 e 84, nesses 20 anos, inverte a relação entre a burguesia industrial e a burocracia política no Brasil, porque esta, apoiada no setor militar, passa a ter precedência sobre a primeira. Em 67, há uma reforma ampla, que foi o Decreto 200, ou a reforma desenvolvimentista. Esse Decreto 200, ele dispõe sobre a organização da administração federal. Foi um instrumento altamente burocrático. Ele estabeleceu diretrizes para uma reforma administrativa e de lá então foi o fator transformacionista. Esse decreto 200 de 67, ele está em vigor até hoje. No caso, ele está na iminência também de perder a validade, porque atualmente está em vigor, está em pauta aí, para ser pautado pelo Senado, o projeto de reforma administrativa, que vem a revogar esse decreto 200, que é mais um aparelho burocrático. Pode passar.
Uma das últimas fases aqui da burocracia, nesse período de 40 até agora, é o Pacto Democrático Popular, a última fase, que ela começa em 77 e termina com êxito termina com êxito no final de 1984, com a eleição de Tancredo Neves. Ela foi o resultado de um novo pacto político informal, uma coalizão política popular, porque volta a contar com os trabalhadores e também apresenta como grande novidade o fato de a burguesia se aliar a eles. Há uma aliança da burguesia com o proletariado, digamos assim, as classes mais baixas, e mais diretamente aos amplos setores da classe profissional, inclusive a burocracia pública, não diretamente comprometida com o regime militar. Pode passar. Então, gente, essa aliança, ela ocasiona um retrocesso burocrático, mas não tão como a gente imagina do iniciado na era Vargas, porque no plano político administrativo, essa transição democrática, ela teve também um preço, que foi o retrocesso burocrático de 88. Contraditoriamente, entretanto, enquanto o país se descentralizava no plano da federação, através desse novo instrumento, que foi a Constituição, que veio consolidar a democracia também, até hoje, ele volta a centralizar-se no plano administrativo, limitando drasticamente a autonomia das agências e empresas do Estado que o Decreto-Lei 200 assegurara. Então, a Constituição, ela impôs limites, impôs limites, definiu o papel de cada instituição na estrutura política, econômica e administrativa do Brasil. Foi um marco. Mas ela não revogou o Decreto 200. O Decreto 200 ainda existe. Ele só foi um pouco modificado com os novos dispositivos constitucionais, e retornando aos ideais da reforma burocrática de 36. Então, houve um retrocesso, mas esse retrocesso não foi tão assim acentuado, não. Ele foi um pouco visível, mas na prática ele não mudou nada. Então, no Brasil, nesses últimos 80 anos, houve um processo de institucionalização na política e na estrutura administrativa. Foi com a criação de novas instituições demandadas pela crescente complexidade de se gerir a estrutura política e a administrativa brasileira. E é isso, gente. Muito obrigado aí a todos que assistiram até aqui. Desculpe pelos erros, desculpe pelos imprevistos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Só agradecer a todos e dizer que o Misael, ele participou com a gente, só que na cidade dele está tendo um problema lá de internet e a gente teve que colocar o áudio dele explicando a parte dele. Então é isso.